O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste domingo, nós encontramos os textos bíblicos bem sugestivos para a gente fazer poderíamos dizer, fazer uma avaliação cristã. E nós poderíamos nos perguntar, como já noutras circunstâncias, também tínhamos feito perguntas semelhantes ou afirmações no mesmo aspecto do que nós queremos relembrar hoje. Será que nós já somos cristãos prontos, acabados? Você tem sua casa pronta e talvez inacabada. Você deve ter algumas construções prontas ou inacabadas. Você deve ter trabalhos iniciados
mas não concluídos. Então, você pode, no lugar da sua casa acabada, o que parece não faltar mais nada a fazer, ou se lá na sua casa não falta nada para você sobreviver e sobreviver bem, então no lugar desta realidade você coloca a sua vida. A sua vida cristã, católica, porque você é católico, não é? A sua vida cristã católica já é mesmo acabada? Já é esta construção concluída? Muitas vezes pensamos que já estamos prontos, porém estamos enganados. Irmãos e irmãs, cuidado, viu? Muito cuidado. Cristão católico que diz, eu já estou pronto, é muito perigoso. Em alguns momentos, alguns santos, a exemplo de São Paulo, disseram, e como Paulo também disse, já estou pronto para dar a minha vida. Mas quando Paulo disse, já estou pronto a ser sacrificado, quando ele disse, já estou pronto a dar a minha vida, aí também ainda tem um dinamismo de busca e de conclusão, porque a salvação para Paulo só vai acontecer com o desejo realizado dele de doar a própria vida por amor a Deus. E você ainda está enganado, enganada. Nós, às vezes, vivemos enganados. Já nos achamos cristãos católicos prontos, elaborados. Isso é um perigo terrível. Perigosíssimo. E nos tornamos inimigos ou obstáculos no reino de Deus. Imagine, né? Somos crentes em Deus, somos cristãos, mas por causa de uma mentalidade nos tornamos perigosos, inimigos ou obstáculos dentro do reino de Deus. Na primeira leitura de hoje, nós temos palavras belíssimas do profeta Jeremias, desabafos dele para com Deus. Jeremias faz lamentação, ao mesmo tempo um desabafo, uma declaração de amor a Deus. E como as pessoas apaixonadas têm sempre argumentos, vão culpando os outros. Você me enganou, você me fez sofrer, seu diabo. Muita gente vai culpando os outros. Pessoas que sofrem nas aventuras da vida, ou pessoas que amam sem serem correspondidas. Então essas pessoas
jogam coisas e culpam os outros, e vão culpando exatamente a quem os seduziu, ou aqueles que os seduziram. É o que Jeremias diz aqui: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Talvez, católico, você ainda não tenha sido seduzido por Deus, viu? Aí você já lembra do que eu disse, que você não está pronto, não. Então, cuide, veja, abra o coração para Deus te seduzir e se prepare para sofrer. Ah, padre, assim é? Quem é que quer sofrer? Então é melhor ficar como está. Bom, se encontrar felicidade perpétua ou felicidade eterna no comodismo ou no fechamento, não sei se encontra. Jeremias diz: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Foste mais forte, tiveste mais poder. Então, é isso que Jeremias diz para Deus. O Senhor me seduziu, o Senhor me chamou. Católico, qual é a história que você tem de sedução com Deus, hein? Você reza, ou quando você ia às missas, ou vinha às missas, você vai ou vem para as missas, você reza, você ora, você reza, você diz que é cristão. Tem a vida cristã. Mas vida cristã é só ir à missa, é? Como tem gente enganada. Por isso que muitas vezes se desesperam. Não estão podendo vir à missa. Mas vida cristã não é só vir à missa. Porque nem sempre quem vem à missa já se sentiu atraído, atraída por Deus. Padre, e o que é se a gente não é? Ah, velho. Faça a experiência dos profetas. Faça a experiência dos santos e santas que foram seduzidas por Deus. Faça a experiência. Bom, você já tem experiência no campo humano de sofrer por amar sem ser correspondido. Isso é pouco ainda no âmbito espiritual. Começa por aí. Mas na experiência com Deus, é preciso também, ou acontece isso também, e é mais do que você já experimenta no âmbito humano, de você amar sem ser correspondido. Não é que Deus não corresponde com o amor que você tem para com Ele. É que muitas vezes a gente mede o amor de Deus pelo nosso, e quando Deus não nos trata como nós queremos, aí muitas vezes achamos que Deus não nos ama. Mas faça a experiência cada vez mais, porque o amor de Deus é profundo. E para muitos que já experimentaram, o amor de Deus é muito gostoso, mesmo quando
as pessoas sofrem por estarem servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, e muitas vezes sentem a ausência de Deus. Muitos santos e santas amaram totalmente, com toda a vida, com toda a alma, com todo o entendimento, amaram a Deus. Mas muitos santos e santas, como que sentiram a ausência de Deus. Santos e santas e profetas, profetisas, que estiveram a serviço de Deus, sofreram. É o que o Jeremias está aqui se desabafando e questionando. Por que, Senhor? Por que o Senhor não corresponde ao meu amor que eu dei para o Senhor? Eu me doei. E muitos não alegam a Deus, cobram de Deus. O que foi que eu fiz para estar sofrendo tanto, para estar abandonado e abandonada nesse sofrimento, nessa penúria? Não é assim que muitos se lamentam? Ainda não estão acabados como cristãos elaborados. A vida cristã precisa ser construída, irmãos e irmãs. Deixe de besteira, que você ainda não é o que deve ser. Precisa dar mais de você mesmo. E não se preocupe, viu? Porque salvação é isso. Salvação é graça de Deus. Deus se dá para nós. Mas também salvação é sacrifício, é correspondência humana para com Deus. Você tem que interagir com Deus. Você tem que caminhar como Deus está mandando você caminhar. Ah, não, Senhor, aí é demais. É demais? É demais para você. Mas é de menos para Deus, que quer te dar mais o amor dele, mesmo à custa de sofrimentos. Tornei-me alvo de irrisão o dia inteiro. Todos zombam de mim. É o que Jeremias está dizendo para o Senhor Deus. Olha o que Jeremias diz. Todos zombam de mim. Todas as vezes que eu levanto a voz para anunciar a palavra, a boa nova, então eu me torno, a palavra do Senhor se tornou para mim fonte de vergonha. Pois é. Os profetas, profetisas, os santos e santas, suportaram tantos desafios, suportaram tantas humilhações na missão. Agora vem o católico, católica, qualquer coisinha, vou deixar a igreja. Não suporto essa igreja. Eu não suporto esta ou aquela pessoa da igreja. Que pessoa antipática. Não suporto. Não vou com jeito. Não vou com jeito com a maneira das pessoas da igreja. Eu vou me sair. Bom, se encontrar felicidade nisso, boa sorte. Se não encontrar, mais sorte ainda voltando-se e passando pelos que os santos e santas e profetas passaram, pelos sofrimentos.
Sofrimentos, humilhações, um monte de coisa ruim, sofrimentos, obstáculos, enfim, uma lista de coisas ruins que nós encontramos dentro da comunidade cristã. Por que não dizer? Dentro da própria igreja. Se é na igreja que a gente busca a salvação, se é na igreja que nós encontramos Cristo, a graça completa, como é que vai fugir da comunidade, fugir da igreja? Aí vocês estão entendendo que a nossa vida não está acabada. E vamos começar logo, urgente, a reformar a nossa vida cristã. Começa a reforma da tua vida, cristão católico, logo, urgente. Não é reforma de casa, não. Se puder, vai lá. Boa sorte. Faz a reforma, faz a reconstrução dentro de cada um. Vamos começar de imediato a renovação dentro de nós, no nosso interior, no nosso coração. E em se falando de sofrimentos, o profeta Jeremias já se desabafou, ou está aqui expressando o seu amor, a sua paixão, a sua sedução também, mesmo com dor para com Deus. Temos aqui no Evangelho, Jesus também dizendo para os discípulos: vocês vão sofrer. Olha como nós, por exemplo, nós estamos aqui hoje, como crentes em Deus. Crentes em Deus, crentes na palavra. Somos cristãos católicos por causa do testemunho dos apóstolos que sofreram por causa do reino. Nós somos esta igreja dos apóstolos, mas muitas vezes cristãos católicos não se dão conta de que querem viver outra igreja, não a dos apóstolos, porque a igreja dos apóstolos tem sofrimentos, tem perseguição. A igreja dos apóstolos tem obstáculos. A igreja dos apóstolos tem mazelas humanas. A igreja dos apóstolos tem defeitos. Mas tem católicos que querem encontrar uma igreja perfeita. Tem católicos que querem encontrar cristãos, de modo geral, não só padres, pastores, padres, bispos, papas. E olha que o olhar dos leigos e leigas se voltam mais para padres, bispos e papa. Parece que os leigos e leigas cobram mais dos papas, dos bispos e dos padres para serem santos, mas os leigos e leigas não se importam tanto com a santidade deles ou delas. Eles e elas, leigos e leigas, não olham para si mesmos, para si mesmas, e se reconhecem como igreja dos apóstolos, a igreja dos defeitos, a igreja de tantas misérias humanas, que não são as piores,
mas que é a igreja pecadora mesmo. É a igreja santa e pecadora ainda. É a igreja que tem a graça de Deus, está caminhando com a força do Espírito Santo para a perfeição. Mas é esta igreja de leigos e leigas, pastores, todos os batizados, que ainda são imperfeitos, que caminham para a perfeição, ou que se santificam no dia a dia, na medida em que vão mudando de mentalidade. A santidade não está acabada ou não é algo acabado, é algo a ser construído. A santidade deve ser construída, é você, leigo e leiga, que constrói a sua santidade e a santidade da igreja. Você tem a graça batismal, vai ser igreja, vai assumir a igreja, vai trabalhar como igreja. Não espera só pelos pastores, não espere santidade só de pastores. Dê o seu testemunho. Na frente dos pastores, sejam leigos e leigas, sejam santos, não exigindo ou apontando os erros dos pastores, ou afrontando os pastores. Simplesmente deem o exemplo, e os pastores irão dizer: parabéns, gosto de ver assim. Católico verdadeiro é assim. E aí os pastores se sentem estimulados para também se santificarem e distribuírem a graça de Deus para todos. Aqui no Evangelho nós temos o episódio, talvez muitos tenham visto aqui no Evangelho de hoje, somente esse ponto, quando Jesus diz para Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Muita gente, muitos ouvintes, muitos que estão nos escutando, muitos que já ouviram este evangelho, se apegaram a essa expressão: meu Deus, que coisa horrorosa, misericórdia, Jesus chamando Pedro de Satanás. Não é assim que a gente se escandaliza quando a gente ouve alguém dizer com outro ou com outra: diabo, Satanás, diabo de carne, que são os piores, não é? A gente não se escandaliza, né? Então, por que Jesus chamou Pedro de Satanás? E por que Jesus manda Pedro se afastar? Aqui a tradução, nós ouvimos Jesus dizendo a Pedro: vai para longe, Satanás. Tem outra tradução que diz: vem para trás de mim, Satanás. Ou seja, deixa eu passar na tua frente, Satanás. Então vejam, por que o ponto essencial, o essencial do evangelho de hoje, ou da missa de hoje, não é esse xingamento de Jesus a Pedro. Não é o fato de Jesus ter chamado Pedro de Satanás. Porque Jesus pode chamar você, católico, também de Satanás, ou não? Sim. Quando Jesus chama Pedro, ou diz para Pedro: afasta-te de mim, Satanás, ou sai da minha frente, Satanás, ou deixa eu passar na tua frente, Satanás, procura o teu lugar, Satanás, que é aqui atrás. É como se Jesus dissesse: sou eu, mestre, sou eu que decido a vida, sou eu que decido o que é certo.
Será que Jesus não poderia também te chamar qualquer um de nós? Gente, Jesus está chamando, dizendo para Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Não é que Jesus esteja irritado, expressando a raiva, como muitos de nós xingamos uns aos outros, não. Vocês se lembram quando Jesus estava sendo tentado no deserto, o diabo tentando Jesus, o diabo usando a Sagrada Escritura, mandando Jesus pecar, o diabo usando a Escritura e dizendo: ó Jesus, faça isso, faça a sua vontade humana mesmo. E Jesus dizendo: não, eu não vou fazer a minha vontade humana, eu vou fazer a vontade do Pai. Na terceira tentação, o diabo manda Jesus se jogar de alto a baixo. O diabo diz para Jesus: Jesus, se jogue aqui no perigo, porque a Sagrada Escritura diz que Deus manda os anjos para amparar quem estiver no perigo. Então se ajogue, Jesus, vai, se ajoga no perigo, que o Senhor Deus manda os anjos te amparar, e você, Jesus, não vai se tropeçar em pedra nenhuma. Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus rejeitou Satanás, a vontade de Satanás, e Jesus aqui rejeita a vontade de Pedro. Como Jesus rejeita a sua vontade, católico? Católico, você às vezes reza, para Jesus e Deus Pai fazerem a sua vontade, viu? Não é assim? Tem gente que, se pudesse, dizia, e tem gente até que, sem refletir no que está falando, diz assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a nossa, ainda diz nossa vontade, diz seja feita a nossa, nem diz seja feita a vossa vontade, diz seja feita a nossa vontade. Eu já vi os pobrezinhos de uns catequizandos e até adultos rezando: seja feita a nossa vontade. Misericórdia, eu estava com os olhos fechados, misericórdia, a nossa vontade. Então, católicos, quantas vezes vocês, muitos, já rezaram, e pessoas mais maldosas do que nós, cristãos praticantes, quantas vezes algumas pessoas não dizem: eu tenho fé em Deus que o carro, antes de chegar não sei aonde, tem que virar não sei quantas vezes. Muitos dizem assim: eu tenho fé em Deus que antes de chegar lá não sei o quê, chega mais depressa no cemitério. Quantas vezes você, católico, já usou o nome de Deus ou para querer o mal explícito, ou você dizendo que Deus faça o mal? Todos nós já fizemos isso, viu? Está certo? Não, está errado. Mas já fizemos, já pecamos também. Quantas vezes você, como Pedro disse aqui, Senhor, quando Pedro ouviu Jesus falar de morte, falar de assassinato na cruz, aí é que quando Pedro ouviu Jesus falar de morte, aí Pedro diz: Deus te livre, Senhor. Deus te livre disso acontecer. Aí é quando Jesus diz: não. É como se Jesus dissesse: Pedro, não use o nome de Deus em vão. Satanás também usou a Escritura, usa o nome de Deus para fazer coisas erradas. Pode ser que o Pedro
estivesse querendo mostrar o seu prestígio para ajudar Jesus. Mas Jesus diz: não, Pedro, isso aí é vontade de Satanás. Isso aí é desejo de Satanás, é mentalidade de Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Aquela mentalidade, o que é Satã? Rival, adversário, o diabo é adversário. Então Jesus disse: afasta-te de mim, adversário. Afasta-te de mim, Satã. Afasta-te de mim, Satanás. Quer dizer, a mentalidade. Você pensa não pensa como Deus, mas como os homens. O que é o pensamento de Deus e o que é o pensamento dos homens? O pensamento dos homens é o pensamento do mais fácil. O pensamento de Deus não é que Deus queira o difícil por ser difícil, ou impossível por impossível, ou não é que Deus queira o sofrimento pelo sofrimento, mas quantas misérias as pessoas fazem porque é mais fácil. É mais fácil desviar as verbas, como estão acontecendo em nosso país. É mais fácil desviar as verbas, os recursos para a saúde, é mais fácil desviar do que praticar os recursos, aplicar bem os recursos. Então, o que é mais fácil é fugir do sofrimento. Poucos querem se comprometer com o sofrimento do povo, poucos querem se sacrificar pelo povo. O mais fácil é roubar o povo, é usurpar o povo. Essa é a mentalidade diabólica. Satanás continua agindo, e Jesus continua chamando de Satanás todos e todas, sejam cristãos católicos, não católicos, sejam todas as pessoas que pensam como Satanás e agem como ele. Ai, ai, se todas as pessoas que se dizem cristãs católicas fizessem o bem, mas muitas vezes são cristãs e cristãs católicas de nome, mas na prática são ateus, ou no mínimo são demônios, ou seguidores do Satanás. Então, católicos, não se assustem, quer dizer, se você acha que é horrível essa expressão de Jesus dizendo a Pedro: afasta-te de mim, Satanás, cuidado, católico. Veja o que é que você está fazendo de bom ou de ruim. Veja como é que você está agindo, se é de acordo com a vontade de Deus, se você está pensando e agindo com os pensamentos de Deus, ou você está pensando e agindo com os pensamentos dos homens. A corrupção, a maldade, a enganação, a sedução mentirosa, a falsidade, as aparências enganadoras, são essas as coisas dos homens deste mundo. Quanto Jesus continua dizendo: quem quiser,
do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Eu fico pensando, voltando a essa pandemia, tantas pessoas que têm ou tinham, ainda têm o poder e dinheiro na mão, que podiam fazer o bem à população brasileira, mas estão se aproveitando, estão vendendo a própria vida, roubando os recursos. Eu fico pensando, meu Deus, essas pessoas vão morrer, vão deixar os recursos que desviaram, vão deixar a riqueza que já tinham. Tá, às vezes eu tenho pena da raiva, não é? Aquela raiva santa, depois vem aquela misericórdia. Tadinho, Jesus diz aqui no Evangelho, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua vida? Católico, vida cristã é isso. A vida cristã é esse amor sedutor de Deus e de Jesus, é cruz e é ressurreição, é derrota, é sofrimento, mas é vitória, é glória de Deus. Deixa disso, católico. Faz teu exame de consciência, aproveita a pandemia, aproveita agora a reabertura das igrejas. Faz tua reconstrução católica, tua reconstrução cristã dentro de si. Deixa essa besteira de querer fugir da igreja por causa das decepções. Vida cristã é isso. É sofrimento mesmo, mas é alegria. A vida cristã é graça. Vamos vivenciar a graça, a glória de Deus, a ressurreição, carregando a nossa cruz no dia a dia. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,